Todo mundo dizia que eu era velho demais pra começar. Todo mundo fechava a porta na minha cara. Tá chegando nos cinemas agora, dia 4 de dezembro. Eu vi a Pipa Pictures, Três Atos de Moisés. E eu tô aqui então com o diretor do filme, o Eduardo Bocaletti, e também com o Moisés Matos, que é um grande músico, pianista e é o protagonista desse documentário. A gente conhece a história do Moisés através desses três atos. Eduardo e Moisés, obrigado pela participação aqui, por bater um papo comigo sobre o filme. Um filme muito inspirador. Eu queria que vocês começassem, o primeiro ato dessa entrevista, eu quero que seja a Gênese. Então, eu quero que vocês me digam como vocês se encontraram para contar essa história do Moisés, como é que foi esse encontro para contar essa história. Boa tarde, Rodrigo. A gente que agradece sua presença aqui. Vamos fazer uma entrevista bem em alusão na estrutura do filme. Isso, por favor. A história começa quando a produtora e idealizadora do filme, a Carolina Perniz, a gente trabalhava junto numa produtora aqui do Rio. A mãe dela teve contato com o André Pires, que você viu, o professor lá, e ele contou a história do Moisés para ela. E ela, sabendo que a filha era produtora de cinema, contou a história para a filha, que na hora também se apaixonou. E eu e a Carol, a gente já tinha a ideia de fazer algumas coisas nossas, sabe, com um projeto independente, sem ser os projetos da produtora que a gente trabalhava. E eu tinha umas ideias anotadas, e ela, quando apresentou a história do Moisés, eu falei: esquece minhas ideias, vamos falar dessa história aqui. Isso aqui precisa ser contado, tem urgência. Isso, né? Acho que história boa, ela também grita sozinho. E a história do Moisés foi assim. Mas a gente não tinha nenhum tipo de planejamento em relação a edital, a nada disso. A gente queria fazer essa história. Então, a gente se juntou, como a gente trabalhava na produtora, tinha muita gente que poderia ser acoplado ao projeto, então começamos a chamamos o Pedro Castro como para diretor de fotografia e o Douglas Viana, que é um amigo também de fora, que é o técnico de som, e todo mundo, quando sabia da história do Moisés, primeiro impacto assim, mas como assim, sério? Andava isso tudo, aprendeu sozinho? Então vamos fazer, mas é aquela história, no osso, não tem dinheiro. É, vamos nessa? Então vamos. E a gente, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso calendário, a gente começou a desenvolver. A gente fez uma primeira incursão a Juiz de Fora, quando a gente se conheceu, quando foi a primeira vez que a gente foi apresentado ao Moisés, e depois foram mais duas, foram três no total, mais uma ida à Alemanha, e sempre isso. São 7 anos já que a gente, são quase 8 anos. No início do ano que vem vão ser 8 anos que a gente está fazendo o filme, e é muito gratificante poder ver que valeu a pena. Não foi fácil, em nenhum momento foi fácil. Só que a própria trajetória do Moisés já ensinava para gente que as dificuldades também fazem parte, que elas não são feitas para te demover de um objetivo, né? Elas são parte desse objetivo. A forma como você encara elas é a forma que o resultado final vai ter também, sabe? Eu acho que eu digo que Moisés ao piano é uma coisa tão emocionante, porque entre as notas que ele toca, tem essas dificuldades dele. Ele consegue traduzir esse sentimento de superação e de amor, que a história que a gente conta é uma história de amor. Ela, esses sentimentos estão ali entre as notas. Por isso que a gente sente muito quando ele está ao piano. Quero ver Moisés agora, como é que recebeu essa notícia de que ia ser o protagonista do documentário, que essa trajetória ia ser contada no cinema, porque é uma sensação, deve ser surreal, né? Ver sua história ali na telona. Realmente, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigado pelo interesse. E realmente, quando a Carol, né, a Carolina, ah, entrou em contato comigo, falando do interesse, né, de fazer um filme sobre minha vida, eu pensei que fosse um fake, a princípio. Porque o André, então, não havia me contado, meu professor, não havia me falado. Foi a primeira, contato foi com a própria Carol, a produtora, mas justamente porque o que eu fiz de especial, realmente não entendi. Mas eu pensei que fosse realmente um grande fake. E claro, mas aí, como o Eduardo falou que tem um bom tempo, né? Então, assim, esse processo, né, foi cada vez mais amadurecendo, fui entendendo, e,
Até hoje, é uma coisa incrível para mim, não dá para acreditar realmente, né? E que me ajudou também a entender um pouco. Eu encaro isso como uma grande terapia também, né? Porque estava falando há pouco essa questão de, às vezes, com tantas dificuldades, e uma certa autoproteção, né, para conseguir você perseguir as coisas, você não pode agarrar um ponto fraco, porque senão você só dá valor àquilo ou pensa que não vai seguir, aí você fica estagnado. Então é preciso sempre seguir, caminhar e ver para frente, sempre. Como se fazer música, né? Você não pode ficar parado numa nota. Assim, uma nota só faz sentido se vier outra, se houver o espaço. E assim se faz música, não é só com um tom, sempre dinâmica. Então até hoje é muito emocionante para mim, realmente. Eu me sinto muito honrado de ter sido privilegiado, poder contar um pouco da minha história, né? E quem sabe inspirar outras pessoas também É, a continuar. o segundo ato da entrevista é a jornada, né, Moisés? E é realmente inspirador ver a tua trajetória. Eu acho que o documentário, inclusive, ele seria um ótimo exemplar para se mostrar na escola, porque especialmente por dar o Uhum. exemplo de que alguém de origem humilde pode alçar voos mais altos através da cultura, através da sua perseverança também. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, né? De como a tua trajetória pode inspirar outras pessoas, pode inspirar outros jovens também a procurarem instrumentos musicais, por exemplo, não só instrumentos musicais, mas sei lá, artes em geral, porque é realmente uma maneira, né, que a pessoa tem de se expressar, também de poder evoluir, como você conseguiu fazer. Absoluto, porque eu acho que todo mundo tem um amor, seja ele qual for, né? Então, no meu caso, é o piano, a música que me moveu sempre, e não tinha outra coisa. Então, eu acho que assim, cada um pode buscar no seu íntimo, porque todo mundo tem talento para alguma coisa. Para alguma coisa alguém tem, não existe aquela pessoa completamente é, sem talentos, né? Então, é só aquela buscar realmente o que me move realmente, por que que eu faria isso tudo, o que que realmente eu abdicaria de muitas coisas, porque sempre existe uma abdicação. Quando você escolhe alguma coisa, você abdica outra, né? Então, assim, tem que ser tão presencial, tem que estar muito forte aquilo na sua vida que você seja capaz de esquecer tudo e seguir sempre em frente, né? Uma espécie de sacerdote, assim, quase ser fiel àquilo, no que ama. E Eduardo, vendo o exemplo do Moisés também te inspira, como tu mesmo dissesse antes, né? Quando o documentário eu acho que devia ter alguns gargalos ali, alguns problemas. Nós vamos seguir o exemplo do Moisés e seguir porque é importante contar essa história. Queria que tu faça por respeito, então, da própria produção do filme. Você disse antes que teve gravações de Juiz de Fora, teve gravações na Alemanha, e tudo isso, né, é custo, tudo isso também é muito trabalho de uma equipe que imagino que seja pequena para conseguir transformar isso num filme. Justamente. Eu acho que o exemplo estava no monitor, sabe, Rodrigo? Quando a gente via os problemas que acontecia, a gente já tinha conhecido ali uma mentalidade nova desde o início, ao ter contato com a história, ao ter contato. é, Moisés falava assim: eu falo inglês, aí arranho um francês, porque meu irmão mora na França, mas eu vejo a dificuldade que é aprender línguas, aprender. E ele vinha e falava 6 idiomas, eu ficava meio assim: mas será mesmo? 6? Aí, aí a gente fez um teste com uns meninos para tentar reproduzir umas épocas e um menino falava italiano. É, então aí Moisés, quando viu, descobriu que o menino falava italiano, começou a falar um italiano. Eu falei, caraca, fala um italiano fino mesmo, rapaz, olha ali. Então, era uma coisa assim, sempre muito surpreendente, sabe? Era, tudo era muito cheio de surpresas, era um caminho que de uma. É, a história dele andar, e ao andar, ele resolveu otimizar o tempo dele andando para aprender idiomas, sabe? É, além de determinado, ele tinha ali uma eficiência de tempo muito grande também, porque ele otimizava, porque se ele ia ter que andar 2 horas, então o que que ele ia fazer com esse tempo de 2 horas, sabe? Ele estava o tempo inteiro se reinventando, o tempo inteiro tentando. Eu acho que isso fica muito com a gente. Eu acho que isso é uma prova muito grande de amor, porque assim, você tem na cabeça um objetivo muito concreto e você faz de tudo e a vida te chacoalha, e a vida chacoalhou ele muito e muito, sabe, muitas vezes, e nada disso fez com que ele tirasse os olhos do norte dele, que era estar ao piano.
ele quando conseguiu ir no segundo ato, consegue ir para a Alemanha, você, agora as coisas melhoraram, a Alemanha, não, não era assim. Na Alemanha ele continua andando. Eu acho que a narrativa do filme é toda feita em cima de deslocamento. Se você vê, o filme ele está em constante deslocamento. Ele está sempre andando, está sempre dando entrevista dentro de um carro, está dentro de um trem, tá? Porque o deslocamento é uma coisa que é um descritivo muito grande de quem ele é, sabe? Ele é uma pessoa em movimento. Aí teve quando eu cheguei nesse fio condutor, a gente montou o filme uma vez, aí tivemos que montar de novo. Quando cheguei nesse fio condutor, assim, olha, o filme é sobre movimento, vamos ter que mudar esse nome. Aí, ué, mas porra, o nome é tão bom, Três Atos de Moisés. Ah, então assim, acho que agora a gente consegue colocar o filme em três atos e mostrar todo esse deslocamento para finalmente chegar à forma que tá nesse último corte que a gente está apresentando. E, Moisés, sobre a tua ida à Alemanha também, as dificuldades que tu passaste por lá, né? Porque um rapaz brasileiro também, né? Embora conseguisse falar a língua, mas sempre tem dificuldade, né? Eu queria falar um pouquinho a Com respeito toda disso, né? certeza. De como foi, né, a tua chegada na Alemanha. O pessoal, claro, que vai ver o documentário, vai também ter um pouco dessa informação, mas eu queria falar um pouquinho a respeito, né, dessa ida, porque é uma ida realmente que mudou a tua vida, afinal de contas. Absoluto, absoluto. E com a primeira experiência que eu tive na Alemanha, né? Eu não esqueço, foi muito forte. Estava ainda chuvoso e eu sempre muito comunicativo, sempre tive audácia. No entanto, essa questão com o idioma, sempre qualquer pessoa que eu visse no idioma que eu já ia falando, usava a oportunidade. Sem medo de errar, porque o negócio é a comunicação. Então eu via, por exemplo, uma pessoa, uma jovem, na verdade, com um violino, e eu falei, ela que vai ser a minha salvação, uma orientação. Já cheguei perto dela, estava chuvoso. Falei, olha, eu acabei 2 dias, cheguei do Brasil aqui, também sou músico, adoraria poder estudar. Falei, pá, pá, pá. E ela me viu assim, muito assustada, ela falou, quem é você? Afaste-se, colocando a mão assim, não dirige-se a mim. Não sei quem é você, não tem interesse em saber, siga o seu caminho. E aqui foi aquele impacto, eu falei assim, nossa, mas o que que eu fiz de errado? Né? E aí foi meu primeiro, assim, digamos, o seja bem-vindo na Alemanha dessa maneira, né? E eu falei, Willkommen. nossa, aí o primeiro. Exatamente. Eu falei, nossa, foi o primeiro impacto cultural que eu tive na minha recepção. Mas não só tive, claro, essas experiências, mas outras também muito favoráveis também. Então, como eu já tive a sorte, passei muito bem no início, assim, algumas situações, por exemplo, cara, muito, como diz o cara de pau, que eu ia, por exemplo, umas sensações, umas histórias hilárias, talvez, no mercado de Natal. Né, eu fui pela primeira vez, eu estava passeando, e eu chegava falando, olha, eu, primeira vez que estou indo na Alemanha, mas eu falava fluentemente, né? E falei assim: olha, eu amo essa cultura, tudo é novo. Falei, nossa, que delícia, primeiro eu estou experimentando, então ganhava muitas coisas de graça, que não é comum para cá, de forma alguma, né? Falei, não, mas você já fala tão bem, como assim você fala tão bem? E aí eu falei, olha, tá vendo? Falar o idioma abre portas. Então, assim, teve esses lados muito trágicos, realmente, de preconceitos, muitas dificuldades para enfrentar uma série de coisas, mas também, né, vitórias, claro. Maravilha. Bom, e o terceiro ato agora dessa entrevista vai ser o convite, pessoal, porque eu quero que vocês convidem os nossos espectadores aqui para assistirem ao filme Três Atos de Moisés nos cinemas. A gente sempre fala aqui, e sempre eu vou repetir, porque é importante. Primeiro final de semana, para filme brasileiro, principalmente, é super importante, porque quanto mais a gente for no primeiro final de semana, mais tempo o filme fica em cartaz. Então, por favor, Eduardo e Moisés. Começa com o Moisés, depois o Eduardo, fazendo esse convite para o pessoal ir Uhum. aos cinemas assistir ao filme. Rodrigo, obrigado. Eu acho que você falou realmente por ser brasileiro é uma coisa muito importante. Mostrar que o Brasil também realmente tem muitas coisas ricas para ser apresentadas, no entanto, no sentido de o brasileiro é muito mais do que, por exemplo, a gente diminui em uma coisa. Quando fala de brasileiro lá fora, pensa-se só em futebol ou carnaval, né? Que são coisas muito caras, nossas brasileiras. Mas o brasileiro tem muito mais potencial, é muito diverso, né?
Então, acho que a gente pode aprender algumas coisas, ter inspiração. Eu acredito que é uma chave de uma nova porta de conhecer do outro lado também das dificuldades, mas saber que as pessoas que estão assistindo não são sozinhas, né? É possível passar. O túnel, às vezes, ele é longo, escuro, às vezes a gente não vê a luz no final, mas continue seguindo, porque no final vai valer a pena. Eu acho que pode inspirar muitas pessoas. Ficaria muito feliz em poder contribuir um pouco com a minha história. Eu faço aqui um convite a todo mundo para conhecer um Brasil diferente, mas ainda muito Brasil. Isso que o Moisés falou é interessante. Lá fora, a gente tem uma representação sempre muito grande de Brasil no carnaval e no futebol. Mas eu acho que se você descasca um pouco essa estrutura, o que a gente está mostrando sempre é alegria. Uma coisa que é muito importante, muito característica do brasileiro é a alegria. E o que a gente consegue ver também no Moisés é que depois dessa trajetória de tantas dificuldades, o que a gente percebe na música dele também é alegria, também é um sentimento brasileiro de ver essa potência que a gente tem de criatividade, que criatividade também tem muito a ver com alegria na música dele. Entre as notas do Moisés tem um Brasil pulsante, um Brasil que consegue perseverar, consegue vencer as dificuldades e consegue se ater a um amor de infância e jamais abandonar aquilo que ele sonhou para a vida dele. É uma história linda, é uma história inspiradora e vou te falar, é uma história que ajuda a gente no dia a dia. Eu, como diretor e por estar tanto tempo à frente dessa história, eu penso no Moisés, algumas vezes eu já fiz esse raciocínio. O que que Moisés faria aqui? Ele ia reclamar, ele ia gritar, ia chorar? Não, ele ia baixar a cabeça, trabalhar e tentar de novo. Então é isso que eu faço, é isso que eu aprendi e é esse o convite que eu faço para todo mundo para se inspirar com essa história tão bonita e tão brasileira. Maravilha, gente. Três Atos de Moisés estão nos cinemas 4 de dezembro. Parabéns pelo trabalho, sucesso com o filme e até uma próxima. Tchau, Rodrigo. Muito Obrigado. Boa obrigado. tarde. Tchau, tchau.